Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma nova matéria chamada de produtos notáveis. Semana 8. Produtos notáveis. O que são? Para saber o que são produtos notáveis e identificá-los, é necessário estar atento às multiplicações que possuem como fatores polinômios. Nem todo o produto de polinômios representa um produto notável, mas alguns polinômios aparecem com certa regularidade, e a eles é atribuído o nome de produtos notáveis. Então, pessoal, eu coloquei aqui essa imagem com a menininha aqui, alguns produtos notáveis, certo? Os produtos notáveis considerados mais importantes, então vou citar os mais importantes que a gente vai estudar, tá bom? O primeiro é o quadrado da soma de dois termos, o segundo é o quadrado da diferença de dois termos, o terceiro é o produto da soma pela diferença de dois termos, o cubo da soma de dois termos, o cubo da diferença de dois termos. Acompanhe a representação algébrica dos produtos notáveis. Então, vamos lá no primeiro produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Para obtermos a expressão que representa o quadrado da soma de dois termos, basta representarmos de forma algébrica a frase que nomeia o produto. O quadrado da soma de dois termos. O quadrado, parêntese, ao quadrado, da soma ao quadrado de dois termos ao quadrado. Então, essa é a representação da frase quando a gente se lê. O quadrado da soma de dois termos é representado por o primeiro termo um x, mais o segundo termo um y, que estão entre parênteses, ao quadrado. Vamos agora desenvolvê-lo algebricamente para determinarmos a sua igualdade. Observe que a base está elevada ao quadrado. Então, x mais y está entre parênteses, ele é elevado ao quadrado. Observe que a base está elevada ao quadrado. Então, devemos repetir duas vezes a base em um produto, aplicando em seguida a propriedade distributiva. Então, na primeira linha, x mais y ao quadrado é igual a x mais y vezes x mais y. Na linha de baixo, repetindo x ao quadrado é igual a x mais y vezes x mais y, a gente faz a distributividade. O x multiplica com x, como na seta, e o x multiplica com o y, certo? Na terceira linha, eu repito o x ao quadrado é igual. Agora eu vou fazer a distributiva com o y. Y vezes x e y vezes y. Então, x vezes x é x ao quadrado. X vezes y é mais xy. X, y vezes x é mais yx. Y vezes y é y ao quadrado. Aí eu fiz toda a distributiva, certo? X e y são o mesmo produto da propriedade da comutividade. Devemos agora agrupar os termos semelhantes, ou seja, os que possuem a mesma parte literal. Então, então voltando lá em cima lá, x ao quadrado mais xy mais yx mais y ao quadrado, o xy mais o yx são semelhantes, então a gente pode juntar. Não importa a ordem, importa que são as mesmas letras, certo? Então eu posso somá-las. Então, esse x, yx mais xy, eu posso somá-los. Então dá. Então o produto notável fica x ao quadrado, x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Para descrevermos os termos após o igual, é preciso saber que x é o primeiro termo e y é o segundo termo, tá?
O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado. Então, uma frase para a gente decorar que está nesse quadradinho aqui. Ó, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então aqui a gente tem a fórmula base. X mais y ao quadrado mais igual a x ao quadrado mais 2x mais 2xy ou 2yx, é a mesma coisa, mais y ao quadrado. Exemplo. Use no polinômio a seguir a regra referente ao produto notável do quadrado da soma de dois termos. Então aqui a gente tem o primeiro termo, pessoal. A gente tem o produto notável, 2x mais 3y ao quadrado. A gente tem que desenvolver o produto notável. Então, é o quadrado, o primeiro termo é 2x, o segundo termo é 3y. Então fica, o primeiro termo é 2x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? 2 vezes x vezes 3y, mais o quadrado do segundo termo, que é 3y ao quadrado. 2xy ao quadrado é 4xy ao quadrado. 2 vezes x vezes 3y é 12 vezes xy. 3y ao quadrado é igual a 9y ao quadrado, certo? O quadrado da diferença de dois termos. Vamos transcrever esse produto notável em linguagem algébrica. O quadrado da diferença menos y ao quadrado de dois termos. Então, a gente tem dois termos, um x menos o y elevado ao quadrado. Então, é x menos y ao quadrado. Iremos agora determinar a sua igualdade. Inicialmente, devemos repetir duas vezes a base em um produto, logo, em seguida, utilizaremos a propriedade distributiva. X menos y ao quadrado é igual a... Então, a gente vai repetir, né? É x menos y vezes x menos y. Na linha de baixo. Agora eu vou fazer a distributiva, onde que está de roxinho aí, para o x primeiro. X vezes x, x vezes menos y. Na outra linha de baixo, eu faço menos y vezes x, menos y vezes menos y. Certo? Então fica x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y fica menos xy. Y vezes x fica menos yx. Menos y vezes menos y, menos vezes menos, mais y vezes y, y ao quadrado. Agrupamos os termos semelhantes, ou seja, da mesma parte literal. Quais são os termos semelhantes lá? Não, menos xy com menos yx. Então, a gente pode juntar. Menos xy com menos yx é igual a menos 2xy. Então, agrupando os termos semelhantes, ou seja, da mesma parte literal, x menos y ao quadrado é igual a y ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, tem a frasezinha para a gente decorar aqui. O quadrado da diferença dos dois termos é o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é o x, menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo. Então, duas vezes o primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é sozinho, não tem o sinal, tá bom? Então, ele fica x menos y ao quadrado é igual a xy menos 2yx mais y ao quadrado.
Exemplo aqui, pessoal. Exemplo 2. Aplica o quadrado da diferença de dois termos no seguinte polinômio. Então, primeiro tem aqui x menos 3y ao quadrado é igual. Então, o primeiro termo é x, o segundo termo é 3y. Não é menos 3y, é 3y. Então, é o quadrado do primeiro, fica x ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes x, que é o primeiro, vezes o segundo, que é 3y, mais o quadrado do segundo, que é 3y ao quadrado. X menos 3y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Vamos fazer a parte numérica primeiro. Menos 2 vezes 3 é menos 6. X vezes y é xy. Então, fica menos xy. 3y ao quadrado é 9y ao quadrado. Produto da soma pela diferença de dois termos. Colocando em termos algébricos, temos que o produto, então, em parêntese, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho dois termos. Tenho os dois termos aqui. X mais y vezes x menos y. O produto da diferença de dois termos é representado por... Então, no primeiro termo eu tenho o x mais um y vezes o x menos um y. Vamos obter sua igualdade aplicando inicialmente a propriedade da distributiva. X mais y vezes x menos y, eu vou fazer a distributiva dos sinais. Certo? Então, pessoal, já resolvendo essa distributiva, eu sei que vai ficar x vezes x ao quadrado, x vezes menos y, menos xy. X vezes y é mais yx. Y vezes menos y é menos y ao quadrado. Observe que menos y mais y mais yx possui a mesma parte literal. Se tem a mesma parte literal, eu tenho que juntá-los. Mas como eles são opostos, os sinais são opostos, eu vou cancelá-los. Então, x mais y vezes x menos y é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos, a frase aqui. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, x mais y vezes x menos y é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, eu tenho aqui 2x mais y vezes 2x menos y. Então, é o quadrado do primeiro termo, 2x ao quadrado menos y ao quadrado. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. Y ao quadrado é y ao quadrado. Certo? O cubo da soma de dois termos. Acompanhe a seguir como obtemos a notação algébrica desse produto notável. O cubo, então é o cubo da soma de dois termos. Então tem o primeiro termo mais o segundo termo elevado ao cubo.
O cubo da soma de dois termos é representado por x mais y elevado ao cubo. Vamos agora obter a igualdade desse produto notável. Inicialmente, devemos decompô-lo aplicando a propriedade das potências de mesma base. Então, x mais y ao cubo, o primeiro termo é x, o segundo termo é y. Então, fica primeiro termo ao cubo, x ao cubo, primeiro ao cubo, que seria x ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, primeiro termo ao quadrado, ficaria x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é y, ficaria 3x ao quadrado y, mais 3, o que multiplica o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo ao quadrado, que seria y ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo, seria y ao cubo. Observe que quando um dos fatores está elevado ao quadrado, sendo assim é possível aplicar o produto notável referente ao quadrado da soma de dois termos. X mais y ao cubo é a mesma coisa que x mais y vezes x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Próximo passo, realizando a multiplicação de polinômios aplicando a propriedade da distributiva. Então aqui, pessoal, a gente aplica a distributiva até achar os termos semelhantes, como a gente fez nos outros. Então, aplicando a todas as distributivas, a gente vai somar as partes semelhantes, tá bom? É só olhar qual que é as partes semelhantes aqui. Então, juntando todas as partes semelhantes, ficaria x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Então, a frase para se ler aqui. O cubo da soma de dois termos é igual ao cubo do primeiro termo mais 3 vezes o produto do quadrado do primeiro termo pelo segundo termo mais 3 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo ao quadrado mais o cubo do segundo termo. Então, tem um exemplo aqui. Então, cubo tem aqui 2x mais 1 ao cubo, que é igual. O primeiro termo é 2x, segundo termo é 1. Então, lá na frase lá fala que 2 é o primeiro termo ao cubo. Então, 2x ao cubo mais o produto de 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo. Então, é 3 vezes 2x ao quadrado vezes 1, que é o terceiro termo, que é o segundo termo, mais o produto de 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o primeiro mais o segundo termo ao cubo. Então, 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, resolvendo. Então, 2x ao cubo é igual a 8x ao cubo. 3 vezes 2x ao quadrado vezes 1 é 12x ao quadrado. 3 vezes x vezes 1 ao quadrado é mais 6x, mais 1 ao cubo, mais 1 ao cubo igual a 1. Então, fica 8x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 6x, mais 1. O cubo da diferença de dois termos. O cubo da diferença de dois termos possui representação algébrica mostrada a seguir. O cubo
da diferença menos de dois termos x menos y ao cubo. A representação da diferença de dois termos é dada por x menos y ao cubo. Acompanha a demonstração de como obtemos a igualdade desse produto notável. Então, a gente aplica toda a distributividade aqui, pessoal. Aplica toda a distributividade, mas é importante chegar no produto notável, que ele vai repetir e sempre vai ser. Então, fica x menos y ao cubo é igual. O primeiro termo é x, o segundo termo é y. Então, é 3 ao cubo menos 3 vezes ao quadrado vezes y, mais 3x y ao quadrado menos y ao cubo. O cubo então tem a frase: o cubo da diferença de dois termos é igual ao cubo do primeiro menos 3 vezes o produto do primeiro termo ao quadrado pelo segundo termo, mais 3 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo ao quadrado, menos o cubo do segundo termo pelo segundo termo. Então, fica x menos y ao cubo igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado menos y ao cubo, certo? Então, vamos lá para o exemplo aqui, pessoal. Então, a gente tem aqui 1 menos 2y ao cubo. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 2y. Então, pela frasezinha lá, fala aqui, o cubo do primeiro, 1 ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado, vezes o produto do segundo, que é 2y, mais 3 vezes o 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado, que é 2y ao quadrado, menos, usando a fórmula, o segundo termo ao cubo. Então, fazendo 1 ao cubo é 1. Então, 3 vezes 1 ao cubo é 1, vezes 2y, menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 3 vezes 1, 3. 2y ao quadrado é 4y ao quadrado. 4y ao quadrado vezes 3 é 12y ao quadrado. Menos 2y ao cubo é 2, é menos 8 ao cubo. Então, essa foi os principais produtos notáveis.